idioma Jesus falava quando ele esteve aqui nessa terra? Você já se fez essa pergunta? Bom, pessoal, antes da gente começar esse vídeo, Shalom, Haverim, ma shlomchem, akol beseder? Olá, amigos, como vocês estão? Tudo bem? O meu nome é Sara, para quem não me conhece, eu sou professora de hebraico, morei em Israel por muitos anos, estudo hebraico desde os meus 11 anos de idade e todos os meus estudos eu concluí em Israel. E hoje eu compartilho com vocês curiosidades sobre o hebraico e sobre a Terra Santa. Então vamos começar o nosso bate-papo? Antes da gente responder a pergunta qual idioma Jesus falava, é interessante você saber que o hebraico ele é um idioma que é milenar e ele vem desde os tempos de Abraão, exatamente. Abraão, que em hebraico ou em Israel ele é lembrado como pai Abraão. O pai Abraão ele falava hebraico e é o idioma falado pelo povo de Israel até os dias de hoje. Só que nos tempos de Jesus, a realidade era outra. A gente voltar um pouquinho nos tempos antigos, na época que o povo de Israel foi para o exílio babilônico. O primeiro templo ele foi destruído pelos babilônicos, o povo foi levado para o exílio e ficaram longe das terras de Israel por 70 anos. Então, muitos anos se passaram. No exílio, as pessoas foram perdendo a fluência no hebraico. As crianças foram nascendo e adotaram a língua falada na Babilônia, que era o aramaico. E o hebraico, ele ficou um idioma usado somente para se comunicar com Deus. Exatamente, um idioma no qual se lia a Tanar. Tanar você vai conhecer como o Antigo Testamento, apesar de que em Israel não chamam a Tanar de Antigo Testamento, mas era lido em hebraico e também as orações eram feitas em hebraico. Apesar do povo ter perdido a fluência no hebraico, eles liam, os que sabiam ler a Tanar, eles liam em hebraico, eles oravam em hebraico, então ficou um idioma somente para se comunicar com Deus. Já nos tempos de Jesus, muita coisa já havia acontecido. O povo já havia retornado do exílio, o segundo templo já havia sido construído e reformado por Herodes. Só que naquela região onde Jesus cresceu, viveu, que atualmente é o território de Israel, parte da Jordânia, parte da Síria, ali naquela área se falavam 4 idiomas. Mas isso não quer dizer que todos falavam os 4 idiomas com fluência. Não, é porque havia uma diversidade de pessoas. O idioma predominante era o aramaico, falado pelos judeus, falado pelas pessoas que habitavam ali. O segundo idioma era o hebraico, usado dentro das sinagogas, ele era usado somente para se comunicar com Deus, ele era usado nas leituras diárias da Torá. Nessa época, tem um detalhe interessante. Como as pessoas comuns no dia a dia conversavam em aramaico, principalmente os judeus, os que entendiam bem o hebraico, os mais antigos, os letrados, eles faziam tirgumim. Tirgumim são traduções de textos em hebraico para o aramaico, para que assim as pessoas que haviam nascido no exílio e perderam o idioma materno pudessem entender as escrituras e vários outros textos importantes. O terceiro idioma falado era o latim. O latim veio para essa região do Oriente Médio, essa região aí de Israel, por causa dos romanos. Os romanos se comunicavam em latim. Nem todo o povo, com certeza, a minoria entendia latim. Os romanos, entre eles, até para que o povo comum não entendesse o que eles estavam falando, eles se comunicavam em latim, que era a língua materna deles. Então aí já temos o hebraico, o aramaico, o latim. E a outra língua é o grego. O grego, naquela época, era como se fosse um idioma universal. Hoje em dia, o idioma universal é o inglês. Se você fala inglês, você consegue se comunicar e em qualquer parte do mundo, você consegue ter uma conversação e não passar por apuros. Naquela época, era o grego. Não era falado por todas as pessoas, era mais um idioma assim universal para
que houvesse uma comunicação com todos os povos. Tá aí um detalhe interessante do porquê o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, que em hebraico se diz Brit HaChadashah, Habrit HaChadashah, não foi escrita em hebraico, ela foi escrita em grego, justamente para poder seguir a ordem de Jesus, que disse para divulgar o evangelho, anunciar a toda criatura até os confins da terra. E o idioma falado mundialmente, digamos assim, internacionalmente, que pudesse alcançar o maior número de pessoas, era o grego, para poder divulgar o evangelho a toda criatura. Temos evidências bíblicas para te provar que Jesus, assim como os discípulos e todos os judeus da região, falavam o aramaico. No caso de Jesus, ele sim falava hebraico também. Respondendo à pergunta, Jesus falava aramaico e também falava hebraico. Nós conseguimos ver isso quando ele exclama na cruz, falando com o Deus Pai: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Essas palavras são em aramaico, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparastes? Em hebraico, essas palavras são assim: Eli, Eli, meu Deus, lama azavtani. Eli, Eli, lama azavtani. Você consegue ver, perceber a semelhança do hebraico e do aramaico? Então, sim, são idiomas parecidos e era a linguagem que Jesus usava para se comunicar. As palavras que ele diz são em aramaico. Já quando ele está na sinagoga, lendo um trecho de Isaías, e ele diz que aquela palavra se cumpre naquele dia, ele está lendo um texto em hebraico. Então a gente pode afirmar aqui que Jesus era bilíngue. Nós conseguimos ver uma influência do aramaico no nome dos discípulos. Por exemplo, quando nós lemos Bar Jonas, esse Bar que você vê na tua Bíblia em português significa filho, só que essa palavra ela é em aramaico. Em hebraico seria Ben. Ben é filho. Em aramaico é Bar. Por isso que existem partes, livros da Bíblia que foram escritos em aramaico, como por exemplo o livro de Daniel, porque nessa época Daniel estava no exílio babilônico. E essa era a linguagem usada naquela região, naquele local. E será que Jesus falava latim? A única evidência bíblica poderia ser sobre Jesus falando com o centurião. Talvez Jesus não tinha uma fluência, mas conseguia sim se comunicar no idioma dos romanos, o latim. Será que Jesus falava grego, a língua universal? Bom, isso aí é pouco provável que Jesus falava grego. Existe um historiador chamado de Flávio Joséfo. Ele presenciou vários fatos, várias histórias bíblicas e ele relata como eram os dias, os acontecimentos. É muito bacana ler os relatos de Flávio Joséfo porque ele relata muitas coisas em paralelo com a Bíblia. E olha só, algo interessante que ele disse sobre os idiomas. Tem sido muito difícil para mim obter o aprendizado dos gregos e entender os elementos básicos da língua deles, uma vez que eu esteja mais acostumado a falar o meu próprio idioma. Flávio era um homem culto e letrado da época, e pelos relatos dele conseguimos entender que nem mesmo os homens da alta sociedade judeus conseguiam aprender o grego pela sua complexidade e dificuldade. Bom, daí dá para a gente ter uma noção de que nem todos os judeus conseguiam falar o grego. Existe uma grande semelhança entre o hebraico e o aramaico. O hebraico, assim como o aramaico, são idiomas semitas, eles vêm da mesma família. Então, tem muitas palavras que são parecidas. Os dois idiomas se escrevem da direita para a esquerda. Bom, a verdade é que o aramaico morreu, é uma língua morta. Mas o hebraico, apesar de ter ali morrido por 2000 anos, ele reviveu. E é falado até os dias de hoje em Israel. Agora, você que já está conhecendo o hebraico, que já consegue entender algumas palavras, se você pegar um trechinho de
de um áudio em aramaico, você vai perceber semelhanças entre o hebraico e o aramaico. Se você entende árabe, você vai perceber ainda mais semelhanças, porque são idiomas onde existem palavras parecidas, verbos parecidos. Avum de Bashmaya, Netkadosh Shmoch, Teitei Malkutach, Nechfoit Vianach Haikana, de Bashmaya af Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yomana, Washboklan Chaubein Wachtahein, Haikana Dafhanan, Shwachan Lachaybein, Wela Tachlan Lenisiuna, Ela Patsan Nimbisha, Metod Lachem Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naomi. Amém. Avinu Shebashamayim, Itkadesh Shimcha, Tavo, Malchutcha, Yaseh, Retzoncha, Kevashamayim, Ken Baaretz, Et Lechem, Chukenu, Ten Lanu Ayom, Uslach Lanu, Al Chataenu, Kefi Shesolchim, Gam Anachnu, Lachotim Lanu, Ve'al Tiv'einu, Lidei Nisayon, Ki Im Chaltzenu, Minara, Ki Lecha, הממלכה, הגבורה והתפארת, לעולמי עולמים. Amém. Note que a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus está em aramaico. Isso porque Jesus queria ensinar a todos a se comunicarem com Deus, até aqueles que não sabiam falar hebraico, porque o aramaico era o idioma da época, falado tanto por judeus como por não-judeus. A vontade de Jesus de ensinar uma comunhão com Deus era tão grande que ele ensinou na língua local. Isso nos ensina que se Jesus estivesse aqui, nos nossos dias atuais, dependendo da localidade, ele ensinaria às pessoas uma oração no idioma delas, incentivando assim a elas se comunicarem com Deus na sua própria língua. Eu vou dar um exemplo para vocês daquele filme A Paixão de Cristo. Várias partes do filme foram gravadas ali em latim, como você pode ter percebido, os romanos falavam latim. Quando Jesus se comunicava com os discípulos, entre a sua gente, ele falava em aramaico. E eu, que entendo hebraico, eu fiquei assim espantada, porque eu nunca tinha ouvido o aramaico quando eu assisti esse filme. Vou contar para vocês como foi difícil assistir esse filme em Israel, quase uma missão impossível. Mas quando eu ouvi os trechos em aramaico, eu pude perceber que existia muita semelhança nas palavras. Em algumas frases, tá, gente? Não em todas. Em algumas frases eu sabia do que estava sendo falado. Então, se você fala árabe, aí você consegue perceber também muita semelhança entre o aramaico e o árabe, o aramaico e o hebraico. Mas, gente, são idiomas diferentes. Existem bastante diferenças, mas também muitas semelhanças. Bom, em Israel, na época desse filme A Paixão de Cristo, quando ele foi lançado, eu lembro que o pessoal da igreja queria muito assistir, todo mundo, os jovens, todo mundo queria assistir esse filme. Só que foi algo muito difícil de conseguir. Depois de tempos que ele já havia sido lançado, acredito que meses ou talvez um ano, a gente conseguiu alguém que gravou o filme e aí nos passou. Foi bem difícil assim de assistir, não era boa a qualidade, porque em Israel ele não foi um filme liberado, ele foi proibido de ser exibido no país por se tratar de um filme que falava da vida de Jesus. Mas não só por isso, ele foi tido como um filme antissemita, um filme que divulgava o ódio aos judeus, que incentivava o pensamento nas pessoas de que Jesus havia sido morto pelos judeus. Bom, gente, nós sabemos que foram os judeus que entregaram Jesus aos romanos, mas isso era um ato profético. E quem matou Jesus não foram nem os romanos nem os judeus. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. E isso tinha que acontecer. Só que em Israel, esse tema de Jesus, da cruz, é um tema muito delicado e não é fácil de ser abordado no país. Muitos consideram o hebraico como Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh em hebraico é a língua sagrada, porque por meio do hebraico, Deus se comunicou com os profetas e os profetas, assim, puderam comunicar ao povo de Israel, e não somente ao povo de Israel, mas também ao mundo, a mensagem de Deus. E isso foi em hebraico.
Talvez seja esse o motivo porque, apesar do hebraico ter sido deixado de ser falado por muitos anos, talvez por causa disso, eles continuaram as orações em hebraico. Eles insistiam em ler os textos bíblicos em hebraico, no original, e não traduzi-los e ler em outros idiomas. Ou seja, a comunicação com Deus tinha que ser em hebraico. É algo muito curioso, porque até nos dias de hoje, não importa o país que você estiver vendo esse vídeo, mas se você conhece um judeu, com certeza ele vai falar o idioma local. Por exemplo, o Brasil. Se você conhece um judeu no Brasil, ele vai falar o português. E muitos são nascidos no Brasil, mas no seu momento particular com Deus, ou quando ele vai até a sinagoga, os cantos, as orações, tudo tem que ser em hebraico. Apesar dele nem ser fluente nesse idioma, ele tem que entender o básico para poder se comunicar com Deus. É interessante, né? E o mais curioso de tudo isso é que nas nossas orações, nós falamos em hebraico também. Por exemplo, toda vez que você termina a sua oração e você diz amém, você está falando uma palavra em hebraico. Toda vez que você diz aleluia para louvar a Deus, você está falando uma palavra em hebraico. É curioso, e a verdade é que eu não sei o porquê disso. Se você quiser deixar abaixo nos comentários a sua opinião, vai ser muito interessante compartilhar aí conhecimentos. Bom, mas eu posso te assegurar que seja em hebraico, seja em árabe, em português, em inglês, em alemão, qual seja o seu idioma materno ou o idioma que você entende, com certeza, se Deus ele fala com você, ele se comunica no teu idioma. Foi isso que Jesus Cristo fez quando ele veio aqui na Terra. Ele veio em forma humana e ele aprendeu o idioma local. Ele aprendeu isso para poder falar com as pessoas, para poder se aproximar delas, para poder entender a cabeça delas. Quando você fala o idioma de uma pessoa, você entende a cultura dela, você entende as expressões idiomáticas do lugar, você aprende a conhecer melhor aquela comunidade, aquelas pessoas. E Jesus, ao vir na Terra primeiro como um bebê, aprender o beabá, aprender depois como adolescente, depois como adulto, fez toda a diferença na interação com o povo da época. Ele aprendeu a cultura, ele aprendeu a forma das pessoas pensar, o idioma delas, a complexidade daquele lugar. É tão grandioso tudo isso porque a gente vê uma humildade muito grande. E sem falar que Jesus veio da região da Galileia, uma região desprezada, porque os galileus viviam da pesca, eram pessoas mais simples, mais humildes, não eram como os da Judéia, como os de Jerusalém, e Jesus fez questão de vir da parte mais simples, mais humilde. Ele se fez carne, habitou conosco, entendeu as nossas fraquezas e hoje ele intercede junto ao Pai por nós, porque ele entende as nossas fraquezas, ele entende a humanidade das pessoas. Apesar de Jesus não estar fisicamente na nossa época aqui, no século 21, ele esteve aqui. Ele sabe o que são conflitos, ele sabe o que são dores, ele sabe o que são tristezas, medos, angústias, porque ele passou por tudo isso. Mais importante, ele falou o mesmo idioma que as pessoas locais. Ele fala o nosso idioma, ele fala a nossa linguagem, ele entende a nossa necessidade. E é com ele que nós devemos manter uma comunicação, não importa o idioma, uma comunicação diária. Bom, gente, esse vídeo fica por aqui e eu me despeço de vocês com um Lehitraot. Lehitraot em hebraico é até a próxima. Então, Lehitraot, até o próximo vídeo.